falar nessa terceira parte da aula sobre perispírito, sobre as funções do perispírito, que são 4, assim didaticamente colocadas, né? Tanto as funções como as propriedades, nós nos baseamos no livro Perispírito, de Zalmino Zimmermann, que a gente vai mostrar no final da aula. É uma obra, um compêndio espetacular sobre perispírito, uma obra de pesquisa muito interessante, um livro de consulta. Então, a primeira função, a gente vai detalhar daqui a pouco, do perispírito é a função instrumental. Uma segunda função importantíssima, especialmente no mundo espiritual, é a função individualizadora. É o perispírito que dá a individualidade ao espírito, principalmente desencarnado. Nós temos aí uma função organizadora, extremamente importante e bonita, essa função do perispírito, que ela é mais bem compreendida no fenômeno da reencarnação. E a função sustentadora, que talvez é uma função, algo no qual a gente nunca tenha pensado e que daqui a pouco a gente vai comentar com vocês. Então vamos lá. Função instrumental. Esse envoltório, que são palavras textuais encontradas no Livro dos Espíritos, não é a alma, pois não pensa. É apenas uma vestimenta. Então, a gente vai ver aí, como eu disse para vocês, ele é uma duplicata do corpo físico, digamos assim, no sentido de ter uma aparência exatamente igual à do corpo físico. Não que ele seja uma cópia do corpo físico, porque na verdade o corpo físico é que é uma cópia dele, como a gente vai ver daqui a pouco na função organizadora. Então, quando ele tem essa função, né, de servir como vestimenta, ou seja, dar uma forma, dar uma aparência ao espírito a ele ligado, senão o espírito não seria percebido, né? Porque a gente estudou, quando vimos sobre o espírito, que o espírito propriamente não tem uma forma, não tem um limite, né? Ele é uma chama, ele é uma fagulha, ele é uma centelha, alguma coisa assim. Então, é necessário o espírito estar vinculado, ou como diria Allan Kardec, os espíritos da codificação, revestido por essa vestimenta fluídica que é o perispírito. E que, na condição do homem encarnado, né, nós temos aquela situação ali. Eles são, a aparência é exatamente a mesma. Quando o corpo descansa, né, durante a noite no sono, nós, espíritos, e o nosso perispírito, que tem exatamente a mesma aparência do corpo, nos distanciamos do corpo físico, e não sei se dá para perceber aí, tem um fiozinho branco que seria um cordão de prata, é um cordão fluídico que nos liga, liga a cabeça do perispírito à cabeça do corpo físico. Então, o perispírito fica ligado ao corpo físico e o espírito pode, à noite, dar uma saidinha, dar uma passeada para longe da cama, né? Para longe do quarto onde descansa o seu corpo físico. Então, muitas vezes à noite a gente tem um pesadelo ou a gente tem um sonho bom. Pode ser que ou esse pesadelo ou esse sonho bom que tivemos tenha sido uma vivência espiritual que tivemos em outro lugar, né? O nosso corpo ficou ali descansando e a gente foi executar alguma tarefa, foi participar de alguma experiência no mundo espiritual. Mas preciso ter muito cuidado quando a gente fala de sonhos, né? Porque
os sonhos, eles são também uma projeção da nossa mente, das nossas preocupações cotidianas. Então, não é tudo que a gente sonha que a gente vivenciou de fato como uma experiência espiritual. Vou dar um exemplo para vocês. Basta a pessoa começar a fazer regime que ela vai sonhar com comida. Não é que ela foi comer no mundo espiritual ou coisa desse tipo, né? Às vezes pode até ter ido, mas o que acontece? Ela está vinculada àquela experiência, aquilo vai fazendo parte, e às vezes a gente projeta um desejo à noite. Você não pode comer de dia, você sonha que comeu. Eu, na pandemia, tenho tido sonhos diferentes. Nesse período, meus sonhos mudaram. Eu sonho que eu estou viajando, eu sonho que eu estou fazendo tudo aquilo que eu não posso fazer agora, né? Então, a gente está assim, certamente isso tem alguma explicação dentro da psicologia, da psiquiatria, né? Porque, de alguma forma, a gente acaba realizando à noite, e isso deve ser um reflexo do nosso pensamento durante o dia, coisas que a gente não pode realizar durante o dia. Principalmente, eu já viajei para muitos lugares, adoro viajar, adoro entrar no avião, né? Então, eu já viajei muitas vezes nessa pandemia, em sonhos. O último sonho desse tipo que eu tive, eu sonhei que eu estava fazendo uma palestra e, de repente, as pessoas começaram a entrar num grande volume de gente e sem máscara. E eu comecei a me desesperar fazendo a palestra ali, me afligir com aquele volume de gente chegando e queria sair dali, mas eu estava com vergonha de interromper a palestra, mas eu não queria mais ficar naquele ambiente. Quer dizer, isso não aconteceu no mundo espiritual, né? Isso é uma projeção das preocupações do dia. Toda hora você pensa, né? Vou entrar no ambiente, será que tem muita gente? Será que vamos ter o distanciamento? Essa preocupação que temos que ter, ela se transfere para os sonhos. Então, os sonhos são uma mistura de experiências reais, espirituais, de projeções, de preocupações que a gente tem durante o dia na condição de encarnados. Então, assim, eu só fiz esse parênteses para dizer que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com os sonhos, né? Porque nem tudo é realmente uma vivência espiritual genuína. Então, essa função instrumental também do espírito, ela se dá no sentido de que ele é um elemento, de que ele é um instrumento de ligação e de transmissão das ordens, digamos assim, do espírito para a matéria. Então, aqui entre os dois, digamos, tem aí o perispírito, que é aquele laço. Então, o espírito age sobre a matéria devido à presença aí do perispírito e também recebe as impressões da matéria, as percepções, através da intermediação, digamos assim, do perispírito. Vamos ver um pouquinho sobre a função individualizadora do perispírito. Essa função também é interessante. O perispírito ele expressa a realidade do espírito, reflete suas qualidades, assegurando-lhe a identidade. Por exemplo, se eu desencarnasse e eu tivesse uma outra aparência, tivesse uma outra característica física diferente do que eu tinha até 5 minutos atrás, quando eu desencarnei, talvez eu ficasse muito confusa, muito perdida. Mas o espírito, ele desencarna e quando ele recobra a lucidez, ele olha para ele mesmo, ele vê as mesmas características, o corpo da altura que era, se era gordo, continua gordo, se era magro, continua magro. Ele se vê, né, se percebe exatamente como ele era. E isso é muito importante para o espírito desencarnado, porque dá a noção da preservação da sua individualidade, né? Assegurando, portanto, ajudando a assegurar a identidade do espírito. Aí ele começa a se lembrar das pessoas e ele começa a lembrar com amor de algumas delas. Então ele percebe que ele continua ele mesmo, sentindo do mesmo jeito, amando do mesmo jeito,
tendo saudade, tendo lembranças, né? E segundo alguns autores, essa foi uma pergunta que nos foi feita pelo Luiz Carlos, acho que na primeira aula, é no perispírito que ficam registradas as nossas experiências, nosso arquivo de experiências existenciais. Então, dizem alguns que numa região do perispírito que ela é indestrutível e ela é indissociável do espírito, essa região se chama corpo mental. Dizem alguns estudiosos que no corpo mental fica todo o nosso arquivo de experiências. Então, quem fomos, as vidas que tivemos, toda a nossa trajetória evolutiva fica ali nessa região chamada corpo mental do perispírito. E espíritos bastante evoluídos têm pleno acesso a esse arquivo de experiências e têm pleno conhecimento de suas experiências pregressas. Então, toda a nossa bagagem evolutiva ficaria arquivada nesta região do perispírito. Então, isso funcionaria também como outro elemento importante para que ele ajudasse nessa função individualizadora. Ele que nos ajuda a entender quem nós somos como espíritos em evolução. Esse tema de ser no perispírito, que ficam registrados nossas memórias, nossos arquivos, ele é bastante controverso, é somente uma informação que nós estamos trazendo, sobre a qual ainda existem controvérsias, né? Como comprova a alma, olha lá, falando da individualização do espírito, a manutenção da sua individualidade no mundo espiritual. Como comprova a alma a sua individualidade, uma vez que não tem mais o corpo material? Olha lá os espíritos falando. Continua a ter um fluido que lhe é próprio, aurido na atmosfera do seu planeta e que guarda a aparência de sua última encarnação. É o perispírito. Isso é tão real, isso é tão forte, que alguns espíritos desencarnam, às vezes de forma abrupta, ou às vezes não tem nenhum conhecimento acerca do mundo espiritual e se veem desencarnados, mas aí eles olham para eles mesmos, eles tocam, né, o seu perispírito e vê que é igualzinho, ele fala: graças a Deus, eu achei que eu tivesse morrido, mas eu continuo vivo. Continua. Só que às vezes numa outra dimensão, não mais com o corpo de carne. Mas esse perispírito, ele é tão real para ele, tem temperatura, tem pulsação, ele olha, ele se vê ele mesmo, ele se sente ele mesmo, que há espíritos no mundo espiritual que por causa disso, inclusive, não tem conhecimento de que desencarnaram. Isso existe. Às vezes o espírito vem numa reunião mediúnica, confuso, ele fala: eu estou num lugar diferente, parece que eu estou no hospital, mas ninguém vem me visitar, minha família me abandonou, eu não vejo mais meus filhos, eu vejo umas pessoas estranhas que eu não conheço. Às vezes ele já vem desconfiado na reunião mediúnica, outras vezes ele vem completamente alheio. Ele fala: não sei o que está acontecendo, mas eu estou num lugar esquisito, acho que me transferiram de hospital, ninguém me falou nada, né? Então aí vai muito do tato, né, do doutrinador, se ele deve falar, se ele deve apenas sugerir para esse espírito, será que ele ainda continua por aqui? Porque se isso é dito de uma forma muito incisiva e muito abrupta para o espírito, que ele desencarnou, ele pode ter um choque muito grande, porque ele nem imagina, às vezes, que ele desencarnou. Olha que coisa! Por conta dessa aparência que ele mantém, ele continua pensando, ele continua sentindo da mesma forma. E às vezes ele está ali numa reunião mediúnica, usando um médium para se comunicar, e ainda assim não tem a clareza de que ele já não está mais encarnado, né? Que já desencarnou. Então aí é preciso muita sensibilidade, né, para lidar com esse tipo de espírito numa reunião mediúnica. Então eu tinha uma amiga que falava assim, de uma forma brincalhona, são espíritos mortos, né? Espíritos que não sabem que morreram.
Então, isso existe, né? Espíritos que não têm a consciência de que já desencarnaram. Função organizadora, que se manifesta essencialmente no processo reencarnatório. Então, com base no estudo dessa função organizadora, o professor Hernani Guimarães Andrade, um grande estudioso do espiritismo, da ciência espírita, já desencarnado e residiu seus últimos anos na cidade de Bauru, ele deu ao perispírito uma outra designação, a designação que era dele, a partir dos estudos que ele desenvolveu sobre reencarnação. Ele chamava o perispírito de MOB, modelo organizador biológico. É bem expressiva, né, esse nome. Então, é como se o perispírito, digamos assim, fosse um molde que fosse organizar as células do corpo carnal que vai se formando no processo gestacional, dando as características do corpo que o futuro reencarnante vai ter. Então, como que a mulher engravida, né? Então, a primeira célula vai se dividindo, depois de uma você tem duas, de duas você tem quatro, de quatro você tem 16, e você vai assim, numa progressão geométrica, as células vão se dividindo e vai se formando, digamos assim, um aglomerado celular no primeiro momento. Como é que as células sabem que uma tem que se diferenciar em uma célula, em um folheto, como a gente chama, né, em embriologia, ectodérmico, outro tem que ser um tipo de tecido diferente, chamado mesoderma, que lá no futuro vai originar as vísceras, o ectoderma vai originar o sistema nervoso, o endoderma, que é um outro folheto, né, embrionário. Como é que as células, que eram todas iguais, a partir de uma célula, elas vão se dividindo, e a partir de um determinado momento, elas vão se diferenciando, tendo características muito específicas, a ponto de, no final da gestação, existem células que se transformaram em neurônios, células que se transformaram em células do fígado, hepatócitos, células que se transformaram em células do músculo cardíaco, células que se transformaram em tecido ósseo, outras em cartilagem, outra em sistema respiratório, em epitélio, com características próprias do aparelho respiratório. Como que isso acontece? Outras têm características específicas, muito próprias, então são células que compõem o tecido pulmonar, outras são parte do epitélio de revestimento, como a gente chama, que vem compor a nossa pele, né? Que tem características muito diferentes, por exemplo, das células que estruturam o nosso fígado, e por aí em diante. Quem é que disse para essas células, que se dividiam todas iguais lá no começo, que um grupo deveria ir para cá, outro grupo deveria ir para lá, um grupo deveria formar o fígado, outro deveria formar o osso, outro deveria formar o cérebro? Tem muitos estudos, é claro, na ciência, na biologia, na medicina, nas áreas da saúde, estudando como isso acontece. Elas vão se diferenciando, elas vão sofrendo influências umas das outras, de mediadores bioquímicos e tudo mais. Mas aprendemos com as obras da codificação que existe um campo de força que é gerado pelo espírito em contato com aquele corpinho que se forma, que vai determinando a estruturação daquele corpo para que ele tenha determinadas características necessárias ao espírito reencarnante. Se vocês quiserem ler mais sobre isso, nós temos no capítulo A Reencarnação, no livro Missionários da Luz, um tratado sobre reencarnação e sobre como o perispírito organiza o corpo físico do futuro reencarnante, dando as características que aquele corpo terá no futuro e que será
um corpo, digamos assim, fabricado especialmente para aquele espírito que vem a reencarnar com as necessidades evolutivas que aquele espírito tem. Então, vejam, no processo de embriogênese, né, nós temos um outro processo chamado morfogênese, que é a origem das formas, que é isso que eu expliquei para vocês. E o perispírito ele formaria uma espécie de campo de energia, campo morfogenético, que vai presidir essa morfogênese, que vai presidir a formação dos órgãos, a estruturação do corpo físico, tá? Por isso ele é chamado, lindamente, eu acho, de modelo organizador biológico pelo Dr. Hernani Guimarães Andrade. Então, aquela primeira célulazinha se dividindo em duas, as outras duas se dividindo em 4, e as 4 vão para 16, e aí você tem um aglomerado de células que é chamado de mórula. Num determinado momento, o centro da mórula fica oco e as células migram para a periferia e vão formar essa estrutura número 2, chamada blástula. Quem que falou para elas fazerem isso? Quem que falou para as células migrarem para a periferia e o centro ficar, vamos dizer assim, oco, né? É esse campo morfogenético que vai sendo delimitado pelo perispírito, que vai orientando a diferenciação e essa migração das células para onde elas devem ir. É fabuloso isso. Então, ó, continua aí a divisão. Olha, aqui formando já aquela estrutura chamada blástula. Aqui já os folhetos chamados folhetos germinativos formados, ectoderma, mesoderma, endoderma, e por aí vai. E vai se formando, né, o corpinho físico do futuro espírito reencarnado, do espírito reencarnante. E ele vai presidindo a formação desse corpinho até que este corpo tenha uma aparência humana, né, e esteja pronto para nascer, para vir à luz. É muito bonito todo esse processo. E quando a gente falar em reencarnação, a gente vai detalhar tudo isso. Nesse processo de aquisição da forma humana, é uma coisa lindíssima, porque o corpo que vai se formando, ele vai tendo similaridades com quase todas as formas de vida que foram anteriores à forma humana até que ele adquira a forma humana. É chamado recapitulação filogenética, né? Que acontece no útero da mãe, até que ele atinge a forma humana de um bebezinho. Então, no começo ele tem a aparência de um girino, depois de um anfíbio, e vai, até que chega-se à condição humana. E, por fim, a função aí sustentadora, que a gente encontra aí de Leon Denis no Invisível, que o perispírito assegura a estabilidade da vida em meio à contínua renovação das células. Ou seja, as células vão se multiplicando. A gente já viu que existe um campo morfogenético, um campo estruturador, que é organizador, que é dado pelo perispírito, mas além disso, além do perispírito ajudar a presidir a formação anatômica do corpo físico, ele tem uma função sustentadora. Por exemplo, as células do fígado, uma vez elas proliferam, e aqui em cima a gente tem aqui o fígado colocado acima dessa vesícula esverdeada. Logo abaixo aí tem o estômago, depois mais abaixo tem o intestino, né? Como que o fígado não só adquire a forma de fígado, como mantém a forma de fígado ao longo de toda a vida da pessoa. As células vão se transformando, algumas vão morrendo, outras vão se duplicando, os tecidos vão se renovando, e o fígado mantém sempre a mesma forma. As células não proliferam além daqueles limites destinados para ser o tamanho aproximado de um fígado humano. Isso é dado pelo perispírito, nessa função chamada função sustentadora. Se você faz um corte na pele, você tem um processo inflamatório ali, qualquer coisa, depois essa pele se regenera, ela se regenera até um determinado ponto, depois param as células de se multiplicar.
porque existe um perispírito que dá esse limite para a proliferação das células. Alguém que tem estudado medicina, biologia celular, fala, Cláudia, mas existem mecanismos celulares de inibição por contato, disso, daquilo. É claro que existe tudo isso, limitadores de crescimento, que são limitadores bioquímicos, são mediadores que impedem que as células continuem proliferando, mas presidindo todo esse mecanismo, existe um perispírito que organiza, que estrutura e que mantém, digamos assim, os limites anatômicos de cada um dos órgãos. É uma coisa, talvez, na qual a gente não pense, né? Se eu sofro uma cirurgia, se meu intestino é seccionado, e depois as células vão ali se multiplicar para realizar um processo de reparação, quem é que diz para elas pararem de se multiplicar, né, num determinado ponto? Porque ali é o limite da estrutura anatômica do intestino. É o perispírito, né, que está ligado àquele corpo. Então, todas essas informações, essencialmente a estrutura dessa aula, nós encontramos nesse livro fantástico de um escritor que foi um advogado e foi juiz, e que era um profundo estudioso, já desencarnado, do perispírito, o Dr. Zalmino Zimmermann. Esse livro se chama Perispírito, é um livro grosso, acho que eu não tenho aquele facilmente acessível, mas assim, tem ilustrações, é uma obra realmente, a obra mais completa que a gente tem conhecimento acerca desse assunto. E reúne colocações de Leon Denis, de André Luiz, é uma obra de pesquisa onde ele vai colocando itens e vai colocando ponto de vista dos grandes autores encarnados e desencarnados através da mediunidade, principalmente do Chico Xavier. Bom, nós temos aí algum tempo e eu gostaria de deixar a palavra aberta a vocês, dúvidas, alguma coisa que eu tenha passado assim muito rapidamente, apesar que acho que não, né? Porque a gente fez isso em 3 aulas, mas estamos aí à disposição de quem queira esclarecer alguma coisa, complementar alguma coisa. Cláudia. Pois não, Diná? Estou aqui discutindo com o Alex. Você falou que o perispírito ele seria uma cópia, né? Uma duplicata. Isso, melhor Essa duplicata, ela também vai, quando a gente desencarna, com as nossas atitudes boas, ruins, com as sensações de doença, ela também vai para esse desencarne? Vai. Por quê? Porque quando a gente, vamos imaginar que a gente adoeça, que a gente fique com alguma limitação, que a gente perca a visão, né, que a gente fique cego num leito ali por um tempo. A gente passa por um condicionamento mental, porque a gente, na condição de encarnado, a gente se sente o próprio corpo, na verdade, né? Se você ficar cego, você vai se sentir cego. Você não vai conseguir ter essa clareza, mesmo com o conhecimento espírita, que o meu corpo está cego, mas eu, espírito, não estou. Porque na condição de encarnado, as coisas se confundem tanto que a gente fala, bom, tô cego, ok. E você passa a mentalmente a se condicionar a essa condição de cegueira. Se você desencarna, é muito comum, isso vai mudando conforme o tempo, mas é muito comum que você, ao desencarnar, se sinta cego no mundo espiritual. E sinta e tenha certeza, por esse condicionamento de ter ficado cego por algum tempo, nos últimos anos ou meses de sua vida, você se sinta realmente cego no mundo espiritual. É assim que o perispírito, ele não registra algumas
percepções que o espírito acha que não pode ter, no caso, a cegueira. Nas reuniões mediúnicas, a gente vê uma coisa muito bonita acontecer. O espírito chega falando, eu fiquei cego, às vezes revoltado, cheio de rancor em relação a alguma pessoa que está atualmente encarnada, no caso do obsessor. E muitas vezes o doutrinador vai conversando com o espírito, fala, meu irmão, aquele corpo já ficou. Às vezes ele já está mais preparado, ele consegue entender isso. Você não é mais um espírito cego, você não tem mais todas essas dores. Você, lembre-se, às vezes quando fica difícil de fazer o espírito entender isso, o doutrinador fala para ele assim, lembre-se de quando você era jovem, de que você não estava doente, de que você não tinha dores, de que você podia enxergar. E o que o doutrinador faz com isso? Leva a mente do espírito para uma outra condição. Se lembrar de uma condição em que ele era saudável, em que ele enxergava, faz com que o perispírito dele sofra modificações que são quase instantâneas. E aí, às vezes, ele fala assim, mas eu estou começando a enxergar. Eu estou me sentindo bem. Vocês são bruxos? Vocês são magos? Nenhuma coisa nem outra. O que aconteceu ali? A mente desse espírito foi tirada daquele condicionamento de doença, de cegueira, ou de dor, ou do que a gente quiser, e foi reposicionada num outro momento da vida desse espírito. O perispírito se rearranja e ele, às vezes ele fala, eu tô sem as mãos, eu tô todo machucado, porque às vezes foi assim que ele desencarnou e ele ficou mentalmente ligado àquele sofrimento. Quando o doutrinador faz um exercício desse tipo com ele, você lembra quando você era jovem, saudável, forte, você não tinha esses machucados, ou você, às vezes ele tem um membro amputado, ou você tinha suas mãos. E ele olha, às vezes o médium faz assim, fala, mas as minhas mãos estão de volta. Quer dizer, o perispírito se reconstituiu por ter saído a mente daquele condicionamento doentio. Então, é duplicata, e se o corpo adoece, o espírito mentalmente, né, vai se sentindo adoecido, porque ele se sente o próprio corpo, e o perispírito acompanha aquele aspecto de doença, ele desencarna às vezes com a percepção de dor, etc, etc. Mas por quê? Por causa da mente condicionada àquele processo doloroso do corpo físico. Muito bonito. Isso é explicado por aquela propriedade que a gente viu chamada plasticidade do perispírito. Né? Ele é o espelho da mente. Tá? Ô, É por Cláudia, isso... Vinícius. Opa, vamos lá. Não, desculpa, te interrompi. Não? Pode falar. O espírito elevado, o espírito puro, tem uns espíritos nessa condição que retornam à pátria terrena, né? Reencarnam. Como que se dá esse processo do espírito elevado? Aí o processo que eu falo é do perispírito, desse espírito puro elevado, para poder reencarnar vamos pôr, no nosso planeta, na Terra. Olha, nós não temos informações, pelo menos que eu conheça, sobre isso. Vamos pegar o espírito mais elevado que a gente conheceu na Terra, que foi Jesus, né? Sabe-se, isso é narrado por Emmanuel, que ele levou da ordem de 10 anos, contados do nosso tempo, na nossa medida de tempo, para reduzir o seu potencial vibratório, a gente não sabe como é que isso é feito, para que ele pudesse modificar seu perispírito e vibrar num padrão semelhante ao nosso aqui, tá? Para que ele pudesse suportar, digamos assim, um corpo físico, inclusive. Dizem que um espírito da elevação moral de Jesus vibra numa frequência tão alta que se essa redução vibratória, de padrão vibratório, não fosse feita, isso seria incompatível com a encarnação.
tá? Ele poderia desintegrar um corpo físico como o nosso. Não sei se eu respondi, tá? Mas a gente não sabe muito sobre esse processo. Temos algumas informações apenas, tá? Como vocês veem, não é tudo que a doutrina espírita explica, né? Kardec nos diz muito bem que ela nos dá as balizas do mundo espiritual, mas tem coisas que a gente ainda não sabe. Essa pergunta do Vinícius, a outra colocação que eu fiz, onde é que ficam os registros, os arquivos das nossas experiências? Alguns dizem e batem o pé que é no espírito realmente. Outros dizem que é numa região do perispírito, chamada corpo mental, né? De qualquer maneira, a gente sabe que o arquivo das nossas experiências vai sempre conosco, onde quer que estejamos, em que condição que estivermos. Mas não sabemos detalhes de como isso se dá, tá? Essa questão da reencarnação, que eu acho que é uma parte tão bonita da estruturação do corpo do futuro reencarnante, quando a gente falar de reencarnação, esse capítulo do Missionários da Luz, eu tenho uma aula sobre ele, com ilustrações e tudo, então a gente pode fazer junto com vocês. Ele vai narrando todos os processos envolvidos na reencarnação do Segismundo. Desde a escolha do espermatozoide que melhor se adequaria à carga genética, que daria um corpo que teria as características que o Segismundo ia precisar naquela vida, desde a aproximação do Segismundo com o futuro pai, para que fizessem os últimos acertos antes dele reencarnar, antes de haver a concepção, biologicamente falando, né? É um processo maravilhoso. Então, tem muito para a gente falar e a gente vai ver bem a participação do perispírito nesse processo aí. Então, vejam, o perispírito é importante para a gente nascer, para a gente viver, para a gente desencarnar, para a gente se reconhecer como uma criatura, como uma individualidade no mundo espiritual, né? Ele é essencial à vida do espírito. Bom, crianças, se forem surgindo dúvidas, vocês vão colocando, a gente vai discutindo. Deixa eu ver uma coisinha aqui. Olha lá. A próxima aula, as próximas aulas serão exatamente sobre encarnação, né? Sobre esse processo, como é que se dá, os mecanismos envolvidos. Primeiro a gente vai apresentar esse fenômeno para vocês e, para ilustrar, na terceira aula a gente vai apresentar um estudo de caso, digamos assim, que é o caso da reencarnação de Segismundo, que, segundo André Luiz, é uma encarnação, não existem duas encarnações iguais, mas é uma reencarnação padrão, digamos assim, de espíritos de mediana evolução, que de alguma forma representaria os processos gerais que acontecem conosco durante o processo reencarnatório. Sempre lembrando que cada um tem, em detalhes e minúcias no seu processo encarnatório, uma característica, né? Nenhum de nós teve um processo igualzinho, mas em linhas gerais, alguns fenômenos são os mesmos.